Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai ver como que a pandemia e a manutenção de algumas políticas imigratórias da época do Trump está fazendo com que nos Estados Unidos surja uma crise de empregos, um pouco diferente daquela que normalmente a gente fala quando a gente fala de difícil funcionamento da economia, mas que está afetando e pode afetar o futuro da economia americana e, portanto, a forma, tudo aquilo que ela representa no sistema internacional. Bom, pessoal, hoje, como eu disse ali na entrada, a gente vai falar de um tipo um pouquinho diferente de crise, né? A gente vai falar um pouquinho da situação dos empregos nos Estados Unidos e tentar identificar algumas características de funcionamento da economia do país, mas também alguns fenômenos que têm acontecido no sistema internacional, inclusive de engajamento geopolítico dos Estados Unidos, que tem feito com que algumas empresas recentemente tenham que fechar as portas. Normalmente, como é o caso do Brasil, que enfrenta uma grande recessão econômica, esse fechar as portas significa que as empresas estão falindo. Só que lá nos Estados Unidos, esse fechar as portas não tem necessariamente ligação com o mau funcionamento da economia. E ao contrário, está ligado muito mais com a reabertura da economia lá nos Estados Unidos, depois da campanha de vacinação massiva que foi feita lá, e o reaquecimento da atividade econômica. Já há algumas semanas, algumas lojas de fast food têm aparecido com alguns avisos, principalmente em horários muito cedo, né? 6 da manhã, 7 da manhã, que era um horário que o pessoal normalmente passava por essas lojas, mas encontra essas lojas fechadas. E esses avisos, como a gente pôs um exemplo aqui na arte desse vídeo hoje, dizem o seguinte: umas dizem assim, nos desculpe, mas estamos fechados por falta de trabalhadores nesse horário. Algumas outras placas dizem o seguinte: perdão, mas o atendimento será feito apenas para entrega por falta de trabalhadores. E esse é o tipo de sinal externo que a gente gosta aqui no canal, que a gente acha que vocês gostam também, que vocês têm acompanhado o nosso trabalho aqui. A gente está muito feliz, inclusive, com a participação de vocês, conta sempre com vocês por aqui. Que são justamente essas coisas um pouquinho menos óbvias, mas que são sintomas de mudanças tectônicas do sistema internacional, né? Algumas coisas que vão mostrando aos pouquinhos que existem mudanças nas dinâmicas que normalmente a gente está acostumado no funcionamento do sistema internacional. No ano passado, inclusive, a gente fez um curso sobre geopolítica e direito, e uma das aulas que a gente deixou gravada aqui do último módulo foi sobre mudanças tectônicas do sistema internacional. Eu vou fazer assim com o dedo para ver se eu lembro de colocar aqui o cardzinho, né, apontando justamente para qual que é esse vídeo. Mas naquele vídeo a gente chegou a debater um pouco dessas mudanças mais estruturais, essas mudanças do sistema internacional e as alterações que andam acontecendo nele, para que a gente encontre hoje em dia uma realidade da geopolítica, uma realidade da política internacional muito diferente daquela que normalmente a gente estava acostumado lá nos anos 90 e principalmente durante os anos 2000, né, que foi quando a área, por exemplo, de relações internacionais do Brasil acabou de uma forma ou de outra se consolidando. Bom, então é importante a gente começar a partir dessa ideia de mudança tectônica para a gente perceber quais são os impactos de alguns movimentos. O primeiro movimento que eu queria falar é o grande plano de desenvolvimento econômico, de recuperação, na verdade, da economia dos Estados Unidos, que está sendo promovido pelo Joe Biden, pela presidência dele. Esse plano tem como principal objetivo reaproximar os Estados Unidos da Europa, ao mesmo tempo em que aumenta a renda dos trabalhadores americanos. Isso justamente depois de um período importante de isolamento dos Estados Unidos no cenário internacional, uma política isolacionista da era Trump, e também do aumento, né, da desregulamentação sobre renda, lucro e principalmente para os mais ricos, né, dos impostos durante a era do Donald Trump. Esses dois pontos eles são bem importantes para a gente entender por que McDonald's, Burger King, lá nos Estados Unidos estão enfrentando esse tipo de problema com relação à mão de obra, acesso à mão de obra. Além de aumentar o papel do governo federal no financiamento, no funcionamento, da economia nacional,
Num país que tradicionalmente as questões econômicas são deixadas para os governos estaduais, é importante lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, a grande luta é ter uma lei nacional que estabeleça um padrão de salário mínimo, porque quem organiza e quem regulamenta o salário mínimo lá nos Estados Unidos é o governo de cada estado, né? Esse fato, né, o fato de que o governo federal vai entrar cada vez mais na discussão econômica, no financiamento, no funcionamento, na regulamentação da economia dos Estados Unidos, traz uma pergunta sobre quais os objetivos desse plano. E o Joe Biden, já desde a época da campanha eleitoral do ano passado, e principalmente nos últimos meses, com a cúpula do clima que ele realizou recentemente, ele deixou bem claro, o objetivo não é necessariamente alterar a realidade da economia americana, não é mudar do nada a economia americana de uma natureza para outra de forma a estabelecer, né, digamos assim, uma nova economia lá nos Estados Unidos, mas principalmente realocar profissionais já existentes lá no país para setores que ou são novos, como é o caso da economia verde, ou que serão alvo de renovada atenção por parte do governo federal. Um dos exemplos mais claros disso é o fato de que o Joe Biden está tentando, de uma forma ou de outra, alterar, manter os empregos dentro da metalurgia, alterando a função da metalurgia lá nos Estados Unidos. O Donald Trump ele teve uma base eleitoral bem importante naquele chamado Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem, que na verdade antes era o Iron Belt, né, o cinturão do aço, que era aquela região no nordeste dos Estados Unidos, de Detroit, em direção ao sul, que produzia partes automobilísticas e carros, né? Que durante muito tempo, desde os anos 70, veio diminuindo a sua produção e que justamente recebeu esse nome de cinturão da ferrugem, porque foi acabando a produção de carros e o papel da indústria metalúrgica dessas regiões. Qual que é a solução do Joe Biden? Não necessariamente produzir carros, mas colocar esses metalúrgicos para produzir trens, linhas férreas e promover a expansão das linhas de trem no país, que inclusive são mais ecológicas em determinados casos do que a produção de carros. Então é reunir os objetivos de uma revisão da economia nacional com aquelas profissões que já existem, que estão mais sofrendo com relação à crise que o país vem enfrentando, né, em diversos aspectos. Nesse sentido, é importante a gente perceber que, por exemplo, como no exemplo dos metalúrgicos, o público que o Biden quer mobilizar é a classe média estadunidense, tradicionalmente composta por aquele grupo que a gente que estuda os Estados Unidos chama de WASPs, né? WASP, que é a sigla em inglês para brancos anglo-saxões protestantes. Tem um livro muito interessante, a minha amiga Heloísa Câmara, que me emprestou já há muitos anos atrás, e eu agradeço muito, chamado do G.D. Vance. Eu vou pegar aqui para não errar, porque tem um livro do Chomsky que tem um nome muito parecido. Mas eu vou pegar aqui o título do livro dele, que é em inglês, né, Hillbilly Elegy, né? Na verdade, né, Elegia para o Sonho Americano, né? Eu acho que o nome em português, deixa eu pegar aqui rapidinho. Era uma vez um sonho, era o nome do livro. É um livro muito bom que mostra justamente qual é a realidade dessa população anglo-americana branca protestante num país que, em razão da financiarização da economia e da transnacionalização da produção, foi vendo saltos cada vez maiores na desigualdade de renda entre populações brancas, mantendo populações negras, ameríndias, povos originários e imigrantes num nível de pobreza muito grande, mas que ao longo das últimas décadas viu principalmente o empobrecimento de grande parte da classe média urbana branca nos Estados Unidos. Um fenômeno que está sendo aproveitado pelo Tea Party e pelo Donald Trump para mobilizar um certo populismo, um populismo de direita, né, inclusive de ultradireita, a gente poderia dizer, lá no país, mas que o Joe Biden quer remobilizar, né, quer trazer novamente
para a parte do governo democrata, justamente realocando esses trabalhadores em outras realidades, em outras funções que eles possam executar em uma nova realidade da economia americana, né? Como eu disse, desde os anos 2000, essa classe vem perdendo capacidade de compra, renda, primeiro com a transnacionalização da produção e depois com a redução da capacidade de consumo, aumento de crédito e a crise de 2008, além da desregulamentação dos tributos pagos pelos mais ricos, mas que geralmente não eram a população que atuava nos setores mais relacionados a dois grupos vulneráveis que têm um papel fundamental nessa crise dos empregos que os Estados Unidos atualmente enfrentam. Quem são esses grupos mais vulneráveis, né? Os trabalhadores que ganhavam pouco e os imigrantes, que tendencialmente podiam encontrar-se ao mesmo tempo nesses dois grupos, né? Trabalhadores que ganham pouco, que geralmente eram imigrantes porque a população WASP, a população branca de classe média dos Estados Unidos, não aderia aos empregos que essas pessoas ocupavam, né? Geralmente eram os imigrantes. Tem uma empresa de consultoria para o setor de saúde lá nos Estados Unidos chamada Advisory Board. Essa empresa ela fez uma pesquisa sobre quais são as profissões que têm mais risco e mais propensão na economia americana de contágio, né, contaminação e morte por Covid-19. E aí que a pandemia começa a bater na porta desse assunto, que é algo muito importante, né? Ela diz o seguinte: as áreas que mais causavam risco para os trabalhadores em meio à pandemia do Covid-19 lá nos Estados Unidos eram principalmente 4: alimentação e agricultura, transporte e logística, serviços de limpeza e vigilância e a produção fabril. São 3 tipos de trabalho, né, geralmente pouco remunerados, trabalhos mais precários e que de uma forma ou de outra acabavam sendo ocupados por imigrantes legais e ilegais lá nos Estados Unidos. Ainda segundo essa mesma pesquisa, se as profissões dentro dessas áreas forem, se a gente especificar quais são essas profissões dentro dessas áreas econômicas, a gente vai ter, né, uma lista de 20, mas as 10 principais profissões com mais risco de contaminação e morte por Covid-19 lá nos Estados Unidos são nessa sequência, né? Em primeiro lugar, os cozinheiros, depois os operadores das máquinas de embalagem e preenchimento, trabalhadores da agricultura, padeiros e confeiteiros, trabalhadores da construção civil, trabalhadores da produção, operadores de máquina de costura, balconistas de serviço de envio, recebimento e transporte de produtos, trabalhadores de manutenção predial e representantes de atendimento aos consumidores, sobretudo por telemarketing, que são justamente aqueles ramos, aquelas profissões que geralmente são ocupadas por parte pelos imigrantes, né? Aqueles que topam atuar nessa área econômica, porque geralmente são os empregos com salários mais baixos e mais precariedade, mais vulnerabilidade diante de uma economia de um país onde, por exemplo, a saúde não é pública, a saúde é completamente privada, né? Então a gente tem aí uma situação bem problemática lá nos Estados Unidos de precarização do trabalho de uma forma cada vez mais ampla, né? A gente pode lembrar que no início da pandemia também houve várias denúncias de que, por exemplo, frigoríficos de grandes empresas brasileiras, como a JBS, e outras aqui do Brasil, eram focos importantes de contaminação e disseminação da Covid-19. E a gente pode observar, se a gente for olhar com calma, os frigoríficos, as cozinhas, né, operação de máquinas, transporte, logística, trabalhadores da construção civil, a gente vai ver que esses não são geralmente trabalhos ocupados pela classe média, sim por imigrantes lá nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo, tampouco são as áreas de emprego que serão atendidas pelos programas de recuperação até agora anunciados pelo Joe Biden. E aí entra a segunda questão, a imigração lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm se acostumado, desde os anos 60, 70 mais ou menos, a um grande nível de imigração centro-americana e sul-americana lá no país. E são justamente essas duas regiões que estão sendo regiões, digamos assim, alvo de uma política diplomática, não necessariamente da presidência do Joe Biden,
mas da vice-presidência da Kamala Harris, na verdade os dois, né, atuando por meio da Kamala Harris com relação a isso. Bom, ao recorde de pessoas mortas por Covid-19, quando eu estava preparando esse vídeo ontem, dia 1º de julho, eu anotei, né, que a OMS dava quase 600 mil pessoas mortas nos Estados Unidos, coisa de 80 pessoas para chegar nesse número de 600 mil pessoas mortas pela Covid-19, em 1º de julho de 2021 nos Estados Unidos. Soma-se um aspecto da política externa do Joe Biden que é importante, que é a política migratória adotada pelo Joe Biden e pela Kamala Harris. De fato, durante a campanha da presidência do ano passado, o Biden pouco falou da política migratória, porque de uma forma ou de outra, e é interessante porque muita gente se decepcionou, entre aspas, com a Kamala Harris pelo posicionamento dela, mas o Joe Biden e ela nunca se pronunciaram de forma específica com relação à imigração. Porque eles sempre falavam que a imigração é algo bom, que traria novidade, inovação, economia, só que não entraram nos detalhes daquilo que eles fariam com relação às ondas migratórias, principalmente aquelas vindas da região centro-americana, uma das regiões mais inseguras e com maiores taxas de homicídio do mundo. E aí é interessante, né? Um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui no canal sobre a viagem do Biden para a Europa, para se encontrar com o G7, com a OTAN, né? E também fazer um encontro com o Putin, né? E os elementos que isso nos mostravam desse novo posicionamento do Biden com relação aos Estados Unidos, né? Mas a Kamala Harris também fez as suas viagens internacionais, na verdade a sua viagem internacional, que na realidade dá o tom das políticas mais tensas para o país, assim como as preocupações em termos de estabilidade social que os Estados Unidos vão enfrentar nos próximos tempos. Devido ao aumento da imigração centro-americana, como eu disse um pouquinho antes, né, em direção aos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deu para Kamala Harris uma missão. A missão de liderar, entre aspas, liderar as negociações com o México, Honduras, Guatemala e El Salvador, de forma a reduzir a quantidade de menores desacompanhados e adultos pedindo asilo político. Essa é uma tendência muito grande, porque devido à instabilidade e à insegurança na América Central, produzida por políticas, inclusive promovidas e patrocinadas pelos Estados Unidos, muitos centro-americanos se sentem inseguros nos seus próprios países e vão aos Estados Unidos pedir asilo político justamente para fugir das máfias, dos grupos de crime organizado e de outras práticas de violência que ocorrem ali naquela região. E por isso, essa ideia de reduzir o número de pedidos de asilo e reduzir a quantidade de menores desacompanhados. Assim foi que depois de um mês, né, do Biden falar para que os imigrantes não fossem para os Estados Unidos, a Kamala Harris, numa entrevista coletiva junto ao presidente da Guatemala, disse o seguinte: eu quero ser bem clara, isso, né, nas palavras da Kamala Harris, quero ser bem clara com as pessoas na região que estão pensando em fazer a perigosa caminhada em direção à fronteira entre Estados Unidos e México. Não venham, não venham. Essa foi a frase dela, né? Bom, o que é que a gente enxerga aí, né? Justamente essa crise de empregos nos Estados Unidos, devido ao fato de que os trabalhos mais precários também são aqueles em que a gente teve uma parcela da população que morreu mais, de uma forma bem simples, lá nos Estados Unidos, e que agora, com a reabertura da economia, as empresas, né, as pessoas não estão mais aceitando, principalmente, valores muito baixos, mas também empresas que não tenham algum custo de saúde, algum tipo de benefício voltado à saúde e à prevenção, principalmente no caso da Covid. Essas profissões, elas continuam sendo extremamente perigosas. Se a gente fizesse uma leitura a respeito disso com relação ao Brasil, a gente também teria que essas profissões de contato, digamos assim, são profissões bem arriscadas com relação ao Covid e que a gente também não está atendendo aqui no Brasil. Mas a retomada da economia, a diminuição das viagens internacionais, é importante dizer, recentemente saiu um estudo bem importante mostrando que a maioria dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos não cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos a pé. Na verdade, eles chegam como turistas e ficam sem papel, né, sem documentação.
Então é importante pensar que também a diminuição das viagens internacionais diminuía a quantidade de pessoas ficando ilegalmente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que se manteve essas políticas de retenção da imigração da época do Trump, agora apenas renovadas com certo verniz progressista, aumentaram, né, somaram-se a essas outras pressões, criando a impossibilidade de manter o baixo nível de salários nos Estados Unidos e a falta de mão de obra, que normalmente era suprida justamente pela presença dos imigrantes lá naquele país. Se isso vai se tornar uma grande crise econômica, a gente ainda não tem certeza. Mas trata-se de um sinal bem importante de que a economia dos Estados Unidos vai passar nos próximos anos aí por problemas bem importantes, né? E quando eu digo aqui problemas, são mais questões, né? Não são problemas no sentido ruim da palavra, mas sim questões a serem resolvidas, como aumentar o nível do salário mínimo lá no país, melhorar as condições de trabalho, diminuir a precariedade, e aí a gente tem que ver, né, de que forma que o governo vai atender essa demanda, né, e se a economia americana vai conseguir se manter produtiva sem ter esse caráter tão precário e tão vulnerável para quem trabalha nela. São elementos importantes, principalmente no momento em que a China avança nas suas discussões com relação a direitos trabalhistas também, uma série de greves que andam acontecendo lá, e que a gente tem que observar para entender, né, como que essa lógica de emprego, salário e preço dos produtos no cenário internacional vai se manter nos próximos anos. Tá bom, gente? Acho que era isso nesse vídeo, é mais um aviso, né, para a gente fazer uma análise e entender essas interconexões, e a gente volta na semana que vem. Até mais!